Graça e paz, gente boa de Deus. Olha, queridos, diz a história que quando Cristóvão Colombo saiu da Europa em direção à América, e na verdade ele não estava querendo ir para a América, ele estava querendo achar um caminho novo para as Índias, por causa do comércio intenso que lá existia. Conta-se então que ele, saindo da Europa, ele não sabia para onde ele ia. E quando ele chegou na América, ele não sabia onde ele estava. Quando ele voltou depois para a Europa, ele não sabia dizer onde ele esteve. E eu gostaria de refletir com você sobre este ocorrido curioso na vida do Cristóvão Colombo. Por isso, a gente precisa entender que essas coisas podem acontecer com a gente, em nossos projetos, em nossos empreendimentos de vida. E nós estamos assim. Nós sabemos de onde nós estamos partindo, que é 2020. Nosso desejo ele é ir a um lugar e a um tempo melhor do que esse de 2020. Mas no curso desse caminho, o imponderável pode acontecer. Quem imaginava no final de 2019 que o mundo inteiro pudesse ser afetado de maneira como foi? Às vezes a vida faz isso com a gente. A gente sai a caminho, sai em busca de um projeto, de um lugar que a gente às vezes pode até acabar em outro lugar. E aqui que eu quero usar um exemplo extraordinário da palavra de Deus, um exemplo extraordinário para todos nós, que é a história contida lá em Gênesis capítulo 12, a história de um dos homens mais bem-sucedidos da história humana, o Abraão. Diz o texto que ele, ouvindo Deus e obedecendo o seu chamado, o Abraão simplesmente sai do lugar e ele começa a andar resoluto, resolvido. O Abraão assume um casamento de vida com o caminho, se torna um hebreu sem elaborar a certeza de onde daria o final daquele caminho. Então o Abraão simplesmente sai. Ele vai com uma convicção matrimonial, aquela de até que a morte o separe daquele caminho. É a convicção do movimento, porque fé é movimento. Fé não é só um fato, fé é um ato, apesar das incertezas do meio do caminho. Agora, queridos, pense nos lugares que Abraão conheceu na sua jornada. Foram lugares maravilhosos, paisagens estonteantes, mares nunca antes vistos, desfiladeiros e platôs maravilhosos que revelavam o poder e a glória do Senhor. Mas pensa também, queridos, nos perrengues, nas dificuldades de um andarilho que estava no meio de desertos, andava por vales enfrentando secas ou chuvas torrenciais, enfrentava atoleiros, acampamentos demorados em lugares difíceis. Pensa quantas vezes ele arma e desarma barracas e tem que sair para procurar novas pastagens. E os diversos tipos de enfermidades que atingiam o seu rebanho, as que assolavam a sua família e os seus empregados no curso da vida. Olha, queridos, Abraão não peregrinou como um alegre turista. Ele é um imigrante com vida dura, mas sem ser assim um esquizofrênico com síndromes e manias de vítima, com dó de si mesmo. O Abraão, queridos, nunca conseguiu comprar um apartamento fixo numa Alphaville qualquer naqueles dias. Nunca conseguiu comprar uma fazenda, uma propriedade para chamar de sua, apesar da sua riqueza. Olha, queridos, a única terra que o Abraão comprou foi um terreno para enterrar a sua mulher, a Sara. E por fim, o Abraão morre sem receber a herança da terra. Essa herança de propriedade só vai ocorrer 400 anos depois com os descendentes dele. No entanto, queridos, eu lhes disse que a trajetória desse homem é das mais bem-sucedidas da história. Mas como? Abraão, queridos, teve tudo o que ele precisou para fazer acontecer a sua vida. Ele teve recursos para investir no caminho que Deus propôs a ele. Recursos para sustentar centenas de pessoas que o seguiam e o serviam. Esse Abraão era um hebreu caminhante e que teve a presença de Deus nas suas promessas e em cada passo da vida dele.
O fundamental que Abraão teve um caminho para fazer a vida dele acontecer de verdade. Deus deu para ele o caminho. Não despreze, portanto, o caminho, meu querido. O Abraão não chegou nas Índias, por assim dizer, mas de verdade, o Abraão conquistou a sua vida num lugar chamado América. E qual é o significado da palavra América? América significa algo muito grande, algo fora do comum. E o Cristóvão Colombo não sabia explicar o que ele havia encontrado. Ele dizia: é um lugar muito grande que nós encontramos, é um lugar fora do comum. Aí ficou América. Abraão não encontrou apenas um lugar, ele encontrou no seu caminho a relação com uma pessoa fora do comum. Aleluia! Algo tão grande que ele jamais pôde explicar. Ele não encontrou um lugar, ele encontrou uma pessoa que não é um apartamento, não é uma casa, não é uma posse de uma vasta terra, é uma pessoa amiga, infinita, sem medida, sem comparações. Ele encontrou o Deus da vida, que é tudo. Aleluia! E eu queria estimular você a entrar em 2021 com os pés firmes no caminho, sem medos, sem vacilos, sem bodes amarrados, na convicção do movimento, da fé que aposta num passo de cada vez. Assim como diz as Escrituras que Abraão foi amigo de Deus e foi abençoado por ele, assim vai ser comigo, assim será com você. Você pode crer? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz em 2021. Amém.